Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, católicos, espíritas, você que tem ou não uma denominação. Eu, Bispo Emerson Carlos, estou aqui mais uma vez pelo YouTube para trazer uma mensagem de fé para o seu coração. Mensagem esta que transforma, livra e liberta todo aquele que deseja, todo aquele que permite. Porque Deus não faz nada em nossas vidas se nós não permitimos. E também para alcançar o maior número possível de pessoas que ainda não receberam o Evangelho. Principalmente você católico, você espírita, você que é ateu, você que por um motivo ou outro se decepcionou com uma denominação ou até mesmo religião. Porque Jesus ele disse na sua palavra: eu vim para os doentes e não para os sãos. O objetivo desta pregação, deste evangelho, não é alcançar cristãos, é alcançar os doentes, não os que estão sãos, mas aqueles que ainda não conheceram a verdade. Mas antes de eu trazer essa mensagem para você, eu queria que você, de todo o seu coração, de toda a sua alma, viesse a se inscrever no meu canal do YouTube. Sou pequeno ainda, mas eu sei que Deus ainda tem um propósito, através deste canal, de alcançar milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E para que isso aconteça, Deus vai usar você. Você precisa se permitir a ser usado por Deus, para que se inscreva no meu canal e deixe o seu joinha, deixe o seu like. Convide aquelas pessoas que precisam de uma oração e de uma mensagem que toca, de fato e de verdade. Porque eu, Bispo Emerson Carlos, não tenho o poder de mudar a vida de ninguém. Mas o evangelho a qual eu prego a toda criatura, eu sei que pode mudar a vida de pessoas. Porque a palavra de Deus, no livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 13, ela é bem clara quando diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu estou aqui porque eu acredito que tudo eu posso naquele que me fortalece. E mesmo ainda que seja com você que está aí se sentindo deprimido, angustiado, ou você mesmo que procura uma felicidade que seja uma felicidade momentânea, uma felicidade que traz para você uma alegria momentânea, mas quando chega a segunda-feira, você se encontra desesperado, sem saída. E aquela alegria que você teve no final de semana, no sábado e no domingo, ela passa a se transformar em uma tristeza amargurante, que você pensa até mesmo em se matar, em pedir o fim da sua vida. Eu queria que você prestasse bastante atenção. São poucos minutos. Uma palavra a qual o Espírito Santo de Deus tocou o meu coração neste dia. Eu não sei que horas ou quando você vai assistir essa mensagem ou esta oração. Talvez seja pela manhã, pela tarde, pela noite ou até mesmo pela madrugada. Porque você tem vivido momentos que parecem aos seus olhos que não há esperança. E isso aconteceu. Aconteceu dentro da palavra, na vida de um homem que era rei de Judá. E diz a palavra que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, depois de ter vivido uma descendência que desagradara a Deus. Uma descendência que não fez aquilo que era reto. Mas quando ele tomou posse, ele acreditou que a mudança poderia acontecer. Não mudança de religião. Não era uma mudança de religião, mas uma mudança de comportamento. Porque muitas das vezes o que precisamos não é uma mudança de religião. Nós precisamos de uma mudança de comportamento perante Deus. Porque conheço católicos que têm essa mudança de comportamento e Deus, pela sua grande misericórdia, os abençoa. E eu cito exemplos aqui e de dentro da minha própria família. Como eu já disse para minha esposa, o meu cunhado, a minha cunhada, que não vivem em uma placa
não vivem uma religião, mas vivem a Jesus Cristo, claro, da maneira deles. Porém, a mudança de comportamento traz a eles a bênção, porque eles creem em Deus, creem em Jesus Cristo. Então, muitas das vezes, o que nós precisamos é a mudança de comportamento, porque quem convence não é o bispo, não é a irmã, não é a irmã que é minha esposa, que é irmã. Não, é a nossa mudança de comportamento que convence a pessoa que o Deus que servimos é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que mede os céus a palmos e com a concha das suas mãos Ele segura todas as águas da face da terra. Você sabe que o universo, de um planeta para o outro, existe aí trilhões de quilômetros. Trilhões de quilômetros. Estrelas distantes. Lugares que você levaria gerações e gerações e gerações para chegar em outro planeta. Agora você imagina o tamanho que Deus é. E o porquê Ele me colocou aqui nesta manhã. Esse rei fizera o que era reto perante aos olhos de Deus. E mesmo ainda recebendo das gerações passadas dos seus pais e avós, ele fez com que Judá fosse levado a uma mudança de comportamento. Para que eu não prolongue esta mensagem, diz que ele recebeu uma afronta. Está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 18, se você tiver a sua Bíblia aí. A palavra de Deus diz que esse rei Ezequias, filho de Acás, que reinou depois do seu pai ter feito muitas coisas que desagradaram a Deus, até mesmo oferecendo os seus filhos como sacrifícios a deuses, queimando filhos para oferecerem a sacrifícios a deuses. Quando Ezequias recebeu esse reinado todo torto, todo desconjuntado, tudo fora da presença de Deus, diz que ele fez o que era reto perante aos olhos de Deus. E ali, uma mudança que não foi do dia para a noite, mas uma mudança paulativa. A cada dia, ele mostrou que se servíssemos a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, haveria uma mudança de vida. Haveria uma mudança de vida. Até porque mesmo a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 13, ela é bem clara para todos aqueles que se afastam de Deus. E ela diz: todos aqueles que te abandonam serão envergonhados, e o nome dos que se afastam de ti será escrito no chão. Então ele sabia que quando nós nos afastássemos de Deus, nós teríamos também a consequência daquilo. E Ezequias fez com que o povo buscasse, clamasse a Deus de todo o coração. E aqui no versículo de número, no capítulo 18, e no versículo de número 27, diz assim: olha a vergonha que Judá estava passando. 18, 27. O título diz: Rabisaque afronta a Ezequias e ao Senhor. Quantas afrontas você tem recebido na sua vida? Qual tem sido a sua afronta neste momento? Talvez seja a doença, o desemprego, as dívidas. Talvez seja o seu casamento, o seu filho nas drogas. Talvez seja o aluguel ou a prestação do seu carro que se encontra atrasada, ou até mesmo o oficial de justiça batendo a porta, levando documentos do juiz, dizendo que você tem um prazo para desocupar o seu imóvel, ou até mesmo devolver aquele bem que você conquistou com tanto sacrifício. Talvez esteja penhorado e o oficial de justiça está vindo para tirar de você. E aqui diz assim: mas Rabisaque lhes respondeu: mandou-me a casa o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e ao teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam
a sua própria urina. Olha a vergonha que estava vivendo Judá. E este homem chegou até a Ezequias e disse: qual é o Deus que pode livrar vocês das mãos do rei da Síria? A Síria naquela época era um dos maiores reinados e tinha um dos maiores exércitos. E todo o povo temia ao rei da Síria, que era Senaqueribe, porque era um rei cruel, e quando ele invadia uma cidade, matavam crianças, mulheres, homens, animais, levavam mulheres para serem escravas sexuais, e os seus próprios maridos vendo o que eles faziam. Então a vergonha era grande. E ele veio afrontar a Ezequias e ao Deus de Ezequias. Deus está mandando dizer para você nesta manhã e neste momento que a afronta que você tem recebido não é sua, é de Deus. A afronta não tem sido sua, a afronta tem sido de Deus. E lá no Salmo 144, versículo 2, a palavra de Deus diz: Ele é o meu aliado fiel, aleluia, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. Era nisso que Ezequias se apegava. Neste Deus que eu estou levando para você agora, católico, espírita, cristão. Este Deus que eu quero apresentar para você nesta manhã. E quando Ezequias recebeu esta afronta, Deus falou claramente para ele: não temas por causa das palavras. Você sabe o que derruba muito o cristão às vezes? É dar ouvido a palavras. Sempre eu falo isso para minha esposa: não ouça palavras, apenas confie em Deus. Muitas das vezes nós nos sentimos debilitados. Não vou dizer para você que muitas das vezes eu não me sinto debilitado perante a situação a qual eu vivo, mas eu sei que Deus me fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sei que Deus é o Deus que está escrito lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 31. O Deus que fala quando ele diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, aleluia. E é isso que eu acredito. Eu vou para os joelhos, vou para a oração, e quanto menos eu espero, Deus me concede aquilo que eu preciso e necessito. E o que eu mais preciso neste momento é que Deus venha abençoar a tua vida, para que você o reconheça como o único Salvador da sua vida e dos seus caminhos. E o reconhecendo como o único Salvador da sua vida e do seu caminho, a única coisa que ele pedia a Ezequias e o que ele pede para você neste momento é o que está escrito em Deuteronômio 31, versículo 6, que muitos sabem, mas não praticam. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados. Ele pede para que nós venhamos a ser fortes e corajosos e não venhamos a ter medo e nem venhamos a ficar apavorados. Você talvez, com a situação que você está vivendo, você se encontra apavorado, você se encontra com medo. Mas não digo que você: mas bispo, como que eu não vou sentir medo perante tudo aquilo que eu tenho vivido? Claro que você sente medo, mas o medo não pode levar você a desacreditar na promessa. O medo não pode levar você a desacreditar naquilo que Deus te prometeu. Porque a palavra de Deus diz que Deus, o Senhor, Ele é soberano. Ele é a nossa força. E Ele sendo soberano e sendo a nossa força, nós temos que continuar confiando, mesmo que ainda as adversidades sejam grandes em nossas vidas. Ezequias recebeu aquela carta, para que eu venha encurtar aqui a mensagem, recebeu aquela carta dos seus profetas, e a primeira coisa que Ezequias fez, ele acreditou. Então, esta confiança não pode ser apenas de palavras, não. Ah, bispo, eu confio. Mas você confia, e quando surge a dificuldade ou o problema,
você foge, se esconde. A primeira coisa que Ezequias fez foi acreditar naquilo que o profeta havia dito a ele, que não era para que ele viesse a temer por causa das palavras. E você sabe que muitas das vezes as coisas que acontecem em nossa vida acontecem porque nós deixamos de acreditar em Deus e passamos a acreditar em palavras que trazem para a nossa vida tristeza, angústia. Você viu o que eles disseram aqui? Que eles iriam comer o excremento e iriam beber da própria urina. Olha a vergonha. Você imagina um exército comer do próprio excremento porque iriam ter fome e beber da própria urina porque iriam ter sede. E a palavra de Deus diz que o Senhor, o seu Deus, os acampará e lutará por vocês. Olha que maravilha. Deuteronômio 20, versículo 4. Aí Deus falou para Ezequias que ele não ia precisar tocar neles e também que eles não iriam invadir. E os servos de Senaqueribe disseram: olha, quem é este Deus que pode nos livrar das suas mãos? Talvez esta palavra que você tenha acreditado. Meu Deus, eu não estou conseguindo sair dessa situação que eu vivo, desse problema que eu estou vivendo. Mas Deus está mandando eu dizer para você: não há nenhum mal que vai invadir o seu coração se você não permitir. Porque Deus, Ele é Deus. A palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 20, ela diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você acredita que eu sou profeta? Você acredita que realmente Deus, Ele está na minha vida e pode estar na sua vida? Mas para isso, você tem que acreditar nesta palavra. E para encurtar, diz aqui que Ezequias não precisou colocar a mão em um soldado, porque Deus havia falado para ele: olha, manda dizer para Senaqueribe que ele não vai nem entrar até as portas de Judá, porque eu não vou permitir. Deus está mandando dizer que Ele não vai permitir que o mal venha chegar até a tua tenda, que o mal venha alcançar, que esta doença vai te vencer, que este problema vai te vencer. Ele está mandando dizer para você que ele não vai chegar nem à porta, e antes que ele chegue à porta vai cair por terra. Mas para isso você precisa acreditar em palavras positivas, tirar do seu coração a dúvida, tirar do seu coração o medo, tirar do seu coração tudo aquilo que o impeça de ver Deus na sua vida. E neste momento, meu amigo, quando Ezequias recebeu a vitória, diz a palavra que ele primeiro fez uma oração, virou-se para a parede, apresentou a carta de Senaqueribe a Deus, e diz a palavra no capítulo 19, e no versículo de número 14: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, e então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante ao Senhor. Ele foi até a igreja, ele apresentou a carta de Senaqueribe e clamou dizendo: ó Senhor. Então a atitude de Ezequias foi primeiro ir à casa do Senhor, apresentou a carta e orou dessa maneira: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. E naquele momento Deus ouviu, Deus viu e transformou aquela luta em vitória. Transformou aquela luta em vitória. E Ezequias foi até a casa de Deus e o profeta Isaías falou para ele que Deus havia mandado dizer desta maneira que eu disse para você anteriormente, que Senaqueribe não ia chegar nem na porta de Judá. Antes que ele chegasse à porta, ia dar vitória a Ezequias e ao povo de Judá. E aqui no versículo 35 do capítulo 19 diz assim: então naquela mesma noite, que dia? Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000,
E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Aleluia. Deus permitiu que ainda alguns viessem a viver, para que eles viessem a ver todos aqueles corpos estendidos, e Ezequias não colocou um dedo em nenhum deles. Mas o anjo do Senhor saiu no arraial e feriu 185 mil homens. E os que ficaram vivos foi apenas para que eles viessem saber que Deus era Deus na vida de Ezequias. É o que vai acontecer na sua vida, é o que vai acontecer na vida de muitas pessoas. Você acredita nisso? Deus está mandando dizer que um anjo dele está saindo ao teu favor. E todos esses que zombaram, todos esses que não acreditaram, vão ser corpos mortos. E os que ficarem vivos vão ser apenas para te aplaudir e ver a vitória que Deus trouxe para você. Amém? Você crê nisso? Posso orar por você agora? Em nome de Jesus? Posso orar? Mas curta esse vídeo, se inscreva no meu canal. Eu preciso de mil inscritos. Não é fácil para um pequeno servo como eu, mas o Deus que eu sirvo é um Deus grande. É um Deus que está escrito lá em Jeremias 32, versículo 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Jeremias 32, 17. Este que é o Deus que eu creio. Então se inscreva, curta e vamos chegar aí a 1000 inscritos, eu creio, em nome de Jesus. Vou orar por você agora, posso? Posso orar por você na certeza de que a resposta de Deus virá na sua vida, em nome de Jesus? Pai querido, neste momento eu entro em tua presença mais uma vez e oro por todas estas pessoas que estão me assistindo, me ouvindo, talvez de um hospital, de um leito de dor, desenganados pela medicina, ou até mesmo, meu Pai, sem nenhuma esperança, pois aos olhos humanos estas pessoas estão apertadas como Ezequias estava, como estava o povo de Judá, onde o inimigo disse que eles iriam comer o próprio excremento e beber a própria urina. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que fortalece, o Deus que traz à existência o que não existe. E é por essas pessoas que eu oro agora, Pai. Visita o hospital, visita a UTI, visita a casa desta pessoa e coloca os teus anjos ao redor de cada um deles. E seja o Senhor glorificado em cada vida, pois é o que eu lhe peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é nessa certeza, Pai, que eu sei que haverá testemunhos para que a grandeza do Senhor venha a ser mostrada na vida desta pessoa. Amém, amém e graças a Deus. Você que crê, diga graças a Deus, diga amém. Receba o seu milagre, faça isso. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus amigos, amigas e me ajude. Me ajude, em nome de Jesus, a divulgar o reino de Deus. Bom? Beijo no seu coração e até a próxima mensagem em nome de Jesus.